respondendo algumas perguntas que eu recebi, uma delas muito interessante, me perguntando assim, mas o que é exatamente um sistema familiar? Ou seja, quem está contido no sistema familiar? E a pergunta foi mais além. A minha sogra está dentro do meu sistema familiar? Oi, aqui é a Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago nesse canal. Eu trago muitas reflexões, conteúdos, temas novos, né, exemplos de constelações e respostas às perguntas que me surgem aqui no canal, em outros canais, né, que vocês têm acesso a mim e que a gente pode sempre trocar. Aqui os comentários do YouTube eu sempre leio, sempre respondo quando eu consigo, se não respondo, alguém da minha equipe responde. Mas mesmo que eu não consiga responder, como eu leio, eu acabo gravando em outros vídeos alguns temas que aparecem aqui com mais recorrência. Então, não esquece de deixar seu comentário, sua dúvida, sua questão, que pode ser que eu não escreva lá, mas eu vou ter isso sempre em mente para gravar um novo vídeo, para trazer um tema novo para você, tá bom? Eu quero falar hoje sobre sistemas familiares, né? A gente chama de constelação familiar ou constelação sistêmica, não é por acaso. A base do trabalho da constelação é a gente entender que a gente está dentro de um sistema e o principal sistema que nós estamos é o nosso sistema familiar, porque é de lá que a gente nasceu, é de lá que a gente recebe a nossa energia de vida, portanto, né, é o sistema mais importante da nossa vida. E eu mencionei no começo do vídeo, né, essa pergunta da pessoa falando, poxa, mas minha sogra entra no meu sistema também. E o que eu quero explicar, né, quero trazer um pouco do conteúdo mesmo que o Bert traz quando ele fala sobre sistemas, é que os sistemas, né, eles são formados sim pela nossa família e por pessoas com as quais a nossa família trocou relações, trocou energias. Então, digamos que lá na ancestralidade, no passado, vou dar um exemplo de uma constelação em que eu já participei, eu não conduzi, eu estava nessa constelação como representante. Lá na ancestralidade, o nosso pai, nossa mãe, foi o pai, a mãe, ou não, né? Quando eu estou falando ancestralidade, um pouco mais distante, né? Tataravô, tataravó, foi um escravo, por exemplo, ele trabalhou, né, numa fazenda, trabalhou como escravo, na época que no Brasil ainda existia escravatura. As pessoas, né, às vezes o senhor desses escravos, ele ainda tem ligação, a gente ainda acaba sentindo aqui algumas das relações que aconteceram lá longe. Poxa, mas não é da mesma família, não, mas são pessoas pelas quais a nossa família, com as quais a nossa família troca energia e às vezes essas energias mais densas, às vezes quando existe assassinato na família em outra geração, também o assassinado e o assassino, eles estão no mesmo sistema. Por quê? Porque são trocas de energia. Falando aqui, né, das nossas gerações mais próximas, a gente acaba fazendo, né, acaba conduzindo em alguns processos também quando é necessário, nunca tem uma regra, né? Quando a gente fala de constelação, a gente tem as ordens do amor para nos guiar, mas cada pessoa traz uma questão e a gente sempre vai olhar com amor e entender especificamente o que é preciso naquele caso. E às vezes é preciso e a gente entra com um olhar para um genograma. O que é um genograma? É a gente olhar como se fosse para a árvore genealógica da família da pessoa, então a gente coloca ela embaixo, os pais, os avós, os bisavós, e aí então a gente vai percebendo que também às vezes existem relações com os tios, ou seja, os irmãos, né, às vezes com os tios avós, né, tudo isso é energia que entra nessa árvore genealógica, a gente percebe que existem essas relações, essas conexões. Quando a gente vai, né, normalmente olhar pela primeira vez, fazer uma primeira constelação, normalmente, de novo, nunca é uma regra, a gente acaba ficando nas nossas relações mais próximas com os nossos pais ou com os nossos avós. Mas o nosso pai pode ter tido uma relação extraconjugal, ou a nossa mãe pode ter tido uma relação extraconjugal, e a gente está, às vezes, identificado com o amante ou a amante, a gente está identificado e a gente traz isso para cá. Então, tudo isso faz parte do sistema. Se a gente é casado, também tem a família do nosso cônjuge que às vezes traz alguma influência para nós, para os nossos filhos.
Então, tem a resposta, né, que é o normalmente, quando a gente vai fazer uma primeira, olhar para umas questões mais específicas, como primeira vez mesmo, né, eu tô começando a descascar, né, aquela cebola, então o mais externo às vezes são as questões na nossa geração, com os nossos pais, mas quando a gente vai mais profundo, olhando para o nosso desenvolvimento, né, cada vez mais profundo para o nosso sistema, a gente percebe todas essas energias atuando. Então, resumindo, o que é o nosso sistema? Quem contém o nosso sistema? É o que eu falei no começo, o que o Bert traz como resposta. O sistema é formado pela nossa família e pelas pessoas com as quais a nossa família trocou energias. Então, a gente está ligado a essas pessoas, mesmo que elas não tenham, né, essa composição de sangue, de estar lá, né, que nasceu, né, nesse sistema, mas tem uma ligação sim. Então, a gente tem ligação. Outra resposta, né, você pode me falar, poxa, mas aí eu tinha uma família, eu me divorciei, formei uma nova família. Isso é uma outra resposta também. O nosso ex-marido ou ex-esposa também faz parte do nosso sistema, porque existiu essa relação mais profunda. Então, é como se tivesse uma linha de energia lá ligando, né? A gente precisa saber encerrar os ciclos, saber olhar para tudo com amor e dar lugar a cada uma das pessoas com as quais a gente está ligado, mas elas vão fazer sim parte do sistema. Então, quando a gente vai fazer uma constelação, pode ser que surja alguma questão relacionada, né, a uma pessoa ou outra que não, como eu falei, não tem esses laços consanguíneos, mas que estão ligados aí energeticamente dentro do nosso sistema familiar, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo, com essas questões. Se você quiser deixar seu comentário aqui também, vou adorar ler. E se você ainda não se inscreveu no canal, não se esquece de se inscrever, de apertar aqui para ser notificado, né? Toda semana tem vídeos novos e aí você é notificado, então, quando tem vídeos novos e não perde aí as atualizações, né? Os temas novos de constelação também, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!